Nessa segunda parte, Eduardo, eu gostaria de dar uma experiência minha nesse sentido de álcool. Meu pai era médico, na minha casa não se bebia, porque ele era sozinho numa cidade, tinha todos os problemas para resolver, cidade não, uma cidadezinha, né? Tinha todos os problemas para resolver e nós não aprendemos a tomar bebida alcoólica. Eu comecei a usar a bebida alcoólica quando eu já tinha 40 anos. Tomava de vez em quando um copo de cerveja, ficava ruim, então tive uma úlcera que ajudou muito para mim não poder beber com 40 anos. E com 40 anos a gente foi indo e não havia dificuldade nenhuma, que eu era muito forte para aquilo, de tomar, por exemplo, numa noite de um baile, um troço, 2 garrafas de vinho, no meio-dia tomar uma garrafa de vinho sem nenhum problema. Até que veio essa lei seca. Então tu ia no baile, ficava louco para tomar alguma coisa, louco para tomar um uísque, louco para tomar um troço. Eu continuava ainda tomando em casa. Aí eu digo assim, mas escuta, por que eu tenho que sofrer um baile inteiro por causa de tomar uma dose de uísque, uma coisa qualquer? Eu vou cortar a bebida. E realmente eu consegui cortar totalmente. E se num lugar assim que a gente está, ou às vezes num almoço um pouco melhor, aí eu tomar um cálice de vinho, eu já perdi o controle. Um cálice de vinho hoje já me deixa meio abobado. Isso é certo? Isso é uma coisa muito difícil de a gente dizer assim como norma e regra geral, porque na realidade a questão do alcoolismo vai muito do metabolismo de cada indivíduo, certo? Então cada indivíduo metaboliza a substância álcool da sua forma, né? Então assim, alguns suportam uma quantidade maior de álcool e não apresentam os efeitos tão significativos, outros com uma quantidade menor já tem os efeitos mais latentes. A mulher, a gente sabe, né, isso ninguém tem falado muito, né? As mulheres hoje são grandes bebedoras na nossa sociedade. O organismo da mulher retém mais líquido, então apresenta o resultado do uso do álcool. Então isso varia muito de indivíduo para indivíduo, tá, seu Oswaldo? Uma outra situação assim, puxa vida, eu não me tornei dependente, fulano se tornou e etc e tal. Gente, a dependência química é uma doença multifatorial, então são múltiplos os fatores que levam o indivíduo a se tornar dependente, né? Então alguns têm a predisposição, alguns falam de genética, né? Outros falam da questão psicológica, psiquiátrica, comportamental, o ambiente onde vive, enfim, são uma série de fatores, né? E a gente não pode generalizar, a gente tem que analisar caso por caso. E isso também é uma situação que hoje se vê nas técnicas de tratamentos mais evoluídas, né? Isso é uma coisa assim incipiente no nosso país. Hoje se tem uma demanda muito grande, né, por tratamento, por atendimento, né, e a gente tem percebido isso dentro da DK Consultoria, né. Infelizmente a gente ainda faz, como eu costumo dizer, esse é um termo que eu uso, a medicina burra, né, porque a gente só vai no médico quando está doente ou quando está dodói, né, e na realidade a gente deveria ir no médico para aprender a não ficar doente. Exatamente. A gente não se trabalha com prevenção. E eu vou dizer uma coisa para o senhor: em se tratando de dependência química, a gente tem que trabalhar muito prevenção, porque depois que o indivíduo estiver com a doença, que ele adquirir a doença dependência química, os resultados de tratamento são muito baixos. Existe a tal da famosa reincidência, recaída. Então se tem uma dificuldade muito grande, né, de conseguir cessar o uso e restabelecer todo um processo de recuperação do indivíduo. Aqui dentro da nossa sociedade em Lajeado a gente é privilegiado, né? Há muitos anos atrás, né, algumas pessoas que tiveram problema com álcool, né, abriram aqui uma instituição que prestou durante muito tempo e acredito que vem prestando, né, ainda, né, um trabalho significativo na área de alcoolismo e mais tarde na dependência de outras drogas. Em função do crack, né, a sociedade de um modo geral, né, teve que fazer um movimento com relação a dispor, né, de tratamentos mais abertos à população em geral, né? Então hoje a gente tem via SUS e via prefeitura, né, uma série de atendimentos. Aqui em Lajeado a gente inicialmente começou no CAPS, né, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, que tratava questões psiquiátricas. Como a dependência química está englobada na questão da saúde mental, estava tudo junto. Com o passar do tempo a demanda foi tão grande, né, que os órgãos públicos tiveram que então abrir o ambulatório
né, de álcool e drogas aqui no nosso município, que tem todo um aparato de atendimento, que consegue internações via SUS, né? Existem clínicas particulares, clínicas, né, sem fins lucrativos, enfim, existe uma série, né, de instrumentos para que os indivíduos possam, né, buscar a sua recuperação, desintoxicação no hospital geral, acompanhamentos, né, temos ótimos profissionais aqui no nosso município e assim por diante. Mas gostaria também de aproveitar o ensejo e falar a respeito dos grupos de mútua ajuda, tá? Que na realidade, no ponto de vista do Eduardo e de vários profissionais da área de saúde que trabalham com dependência química, né, são possuidores assim do programa, né, de reabilitação que melhor tem dado resultado no mundo inteiro. Né, um programa contínuo, um programa universal de recuperação, né, e eu tenho mais conhecimento até em função de trabalhar em cooperação, né, com Narcóticos Anônimos. Tá? A gente tem grupos de Narcóticos Anônimos aqui na cidade de Lajeado e algumas outras do Vale do Taquari. Tá? Em Lajeado a gente tem 3 grupos atualmente. Temos o grupo Voo Livre, que funciona na Capela do Florestal, né? Entrada pelos fundos, naquela rua, na Perobino Lila, que dá de frente ali no supermercado, né, da EMEC. O pessoal tem encontros ali nas quartas-feiras, das 20 às 22 horas, e aos sábados, das 17 às 19 horas. E para se inscrever nesses... São grupos livres, né? Qualquer indivíduo que tiver um problema, né, com qualquer tipo de substância, ou o familiar de um indivíduo que tiver problema com substância, né, que quiser ir a esse grupo, será bem-vindo, certo? E lá ele vai receber todas as orientações necessárias de como participar das reuniões e assim por diante. Tá? A gente tem também um outro grupo, que é o grupo Guerreiros da Luz, na paróquia do São Cristóvão, no subsolo, certo? Também com reuniões nas terças e nas quintas-feiras, sempre das 20 às 22 horas, né? E temos um terceiro grupo, né, já num bairro um pouco mais retirado, no Jardim do Cedro, também na paróquia, lá junto à paróquia católica, né, o salão da paróquia católica, com funcionamento às sextas-feiras, também das 20 às 22 horas. As pessoas podem conseguir endereços consultando com a DK? Consultoria? A gente pode ajudar sem problema nenhum, mas se acessarem na própria internet, né, o site de Narcóticos Anônimos, região Brasil Sul, tem lá todas as cidades que tem grupos. Narcóticos Anônimos Brasil Sul. Região Brasil Sul. Região Brasil Sul. Exatamente. Narcóticos Anônimos, Sr. Oswaldo, é uma irmandade universal, tá, que existe no mundo inteiro hoje, em mais de 150 países. Né? Então muitas pessoas estão se recuperando através desse programa, né? Não precisa pagar taxa nenhuma, não tem nenhuma discriminação com relação a sexo, religião, questão econômica, cor, gênero. Qualquer um é bem-vindo a participar das reuniões de Narcóticos Anônimos, desde que tenha o sincero desejo, né? Ou melhor, o desejo de parar de usar drogas. Então, dentro dessas reuniões dos grupos, que é a reunião de grupo é o veículo principal, né, de propagação, né, dessa mensagem de recuperação, mas dentro do grupo existe, né, uma série de literaturas, né, existe o programa de recuperação, que são os 12 passos, né, que são 12 sugestões espirituais para o indivíduo seguir no seu dia a dia, né, e a gente tem visto, né, dentro desses grupos operarem assim, verdadeiros milagres, né, com indivíduos que tinham a sua vida completamente derrotada, que estavam realmente no seu fundo de poço, e através da prática desses 12 passos, né, da frequência regular a essas reuniões, que é um momento onde é que o indivíduo ele vai ter um momento de fala, né, então ele vai ser ouvido pelos seus iguais, ele vai poder compartilhar com esses, né, enfim, ele vai poder sair desse universo, né, da doença, dependência química, da doença da adicção, né, e passar, né, em busca da sua recuperação, de um projeto novo de vida. O indivíduo literalmente sai de um projeto de morte, que é estar usando droga, e começa a ter um projeto de vida. Eduardo, eu tenho a impressão de que aquele começo de conversa que nós tivemos deverá ter continuidade, porque o assunto realmente é muito importante
e o próprio jornal da Rede Vale, o informativo e a própria televisão, gostaria de, dentro das possibilidades, de contribuir com a empresa DK, de consultoria, para ajudar nessa recuperação, porque o assunto é muito mais sério do que o pessoal pensa. Hoje, com essa divulgação das grandes televisões do Brasil, a gente pode ver como está o Rio de Janeiro, como estão essas cidades, graças ao não cuidado para que não chegasse até esse ponto. Eu quero te agradecer essa oportunidade que tu nos deu de vir aqui conosco conversar, e as portas estão abertas e vamos conversar particularmente de que maneira a rede pode contribuir contigo, tá bom? Ok, eu agradeço também a oportunidade, colocar a DK Consultoria à disposição, tá? A gente tem o site, né, www.dkconsultoria.com.br, né? DK Consultoria RS, certo? E se possível deixar o meu telefone, né? Se o pessoal quiser entrar em contato, é o 51-8406-7554. Então, 8406-7554, né? E a gente está aí à disposição das prefeituras, das escolas, das empresas, né, que quiserem, dos populares, né, que quiserem o atendimento da DK Consultoria. E eu estarei à disposição, aí, com certeza. Tá? Muito obrigado. Um parceiro. Muito obrigado e obrigado aos telespectadores. Até a próxima semana, nesse mesmo dia e horário. Ótica Esmeralda. Há 40 anos em Lajeado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda, a qualidade que você conhece. No centro de Lajeado, na Júlio de Castilhos 701. Modeline, confecção de uniformes para empresas dos mais variados ramos. Alto padrão de qualidade, valorizando a imagem da sua empresa. Modeline, solução em confecções e uniformes. Rua Leopoldo Susba, 143, no bairro Americano, em Lajeado. Fone 3748-9760. Urivaldo e Tato Cabeleireiros. Ambiente climatizado. Profissionais especializados em cortes de cabelos masculinos para todos os estilos. Urivaldo e Tato Cabeleireiros. No centro de Lajeado, fone 3011-1853. O segredo da sedução não está na bolsa da moda. Nem mesmo em sapatos caros. Menos ainda em vestidos de grife. O segredo tem que estar em você. Débora Seco pra Água de Cheiro. Na Lotaria Johann você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio, balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine Thermix e Sevamix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotaria Johann, na Rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajeado. Salão Labella, onde você encontra tudo em cabelos. Mega hairs, faixas, perucas, mechas coloridas e toda a linha de produtos Raco. Salão Labella, o Salão da Lourdes. Na Borges de Medeiros, 297, em Lajeado.